Então, um dos temas cobrados nas provas de concurso são em relação à urgência, emergência e trauma. E a gente precisa saber o que estudar, porque não é só sair estudando igual um louco, a gente precisa ter foco. É o que a gente vem conversando desde o início. A gente precisa organizar o nosso estudo, o nosso campo de estudo, para ter foco e não perder tempo. Hoje a gente vai falar dos tópicos que a gente precisa saber, tem que sair daqui sabendo. Em relação à urgência, emergência e trauma, a gente precisa saber suporte básico e suporte avançado de vida, quais são as diferenças entre eles, como a gente trabalha em relação a um e como a gente trabalha em relação ao outro. A gente precisa saber das diretrizes da RCP. A gente sabe que de 5 em 5 anos temos atualizações em relação a protocolos e materiais. E temos então que estudar o último protocolo lançado e agora o de 2020. Quais foram os pontos que modificaram? Por que a gente teve essas mudanças? Outro ponto é a triagem das vítimas, principalmente quando a gente fala de eventos de desastre de grande quantidade de vítimas, desastres de múltiplas vítimas, a gente precisa saber como identificar e fazer a triagem daqueles pacientes. Quais são as principais urgências e emergências médicas? Quais são as maiores causas que levam o paciente ao trauma? APH, atendimento pré-hospitalar. Quais são os passos que a gente analisa no atendimento pré-hospitalar? Qual é a importância e qual é o objetivo de cada passo? E o método START, que é a triagem através das cores, que temos na UPA, por exemplo, temos nas emergências clínicas, temos nas emergências obstétricas, nos atendimentos a pacientes afogados, por exemplo. Por que de ter diferença de cor? Quando que a gente utiliza a cor? Quem está classificado para cada cor? E principalmente o tempo que cada paciente classificado naquela cor pode esperar pelo atendimento médico. Um ponto que a gente conversou foi a diferença sobre suporte básico, suporte avançado e APH. Temos que entender a ordem em que o atendimento pré-hospitalar acontece, iniciando pela avaliação da cena, a avaliação primária em relação à responsividade e expansibilidade torácica do paciente, a prática da nossa análise clínica através do ABCDE da vítima, o objetivo dessa análise clínica, por que a gente vai fazer isso, o que a gente busca fazendo isso, e a avaliação secundária, que não é de obrigatoriedade, mas é de extrema importância. A gente tem que entender todo esse universo para poder aí conseguir responder as questões sobre a APH. Então, o segundo ponto da avaliação, aliás, já é o quarto ponto da avaliação, mas é o segundo que a gente vai ter uma prioridade, uma atenção, é a avaliação secundária do paciente. Na avaliação secundária, a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar todo o contexto, vai buscar contextualizar a situação, identificar e corrigir os problemas. Através do quê? Qual é o nome desse paciente? Quantos anos ele tem? Qual é a queixa principal? O que aconteceu para ele estar ali? O S, então, do SAMPLA vem de sinais vitais. Eu vou realizar os sinais vitais para eu entender a hemodinâmica daquele paciente. A vem de alergia. Ele tem alergia a algum medicamento? Ele tem alergia a alguma comida? Se eu precisar fazer algum medicamento nele, eu tenho que entender se ele tem alguma alergia prévia. M, medicações em uso ou em tratamento. Ele usa alguma medicação todo dia? Se usa, quais? Ele está fazendo tratamento? Está utilizando remédio? Qual remédio? Para que ele está usando isso? P, passado médico. Ele já tem alguma comorbidade? Ele é hipertenso? Ele é diabético? Ele é cardiopata? L, líquidos e alimentos ingeridos nas últimas horas, antes do acidente. Ele comeu alguma coisa diferente? Ele bebeu alguma coisa diferente? Ele usou alguma coisa diferente? Ele é usuário de droga? Ele não é usuário de droga? É alcoólatra? Alcoolista, E o A vem de ambiente do evento, para a gente poder entender o que aconteceu. Ele simplesmente caiu? Alguém bateu? Ele estava desmaiado quando você chegou? Ele estava passando mal, se sentiu mal e caiu?
para a gente poder entender o que aconteceu antes do acionamento, antes da chegada do socorro. O objetivo, então, é contextualizar, é criar na mente do socorrista, criar na mente do profissional de saúde o que a gente chama de brainstorm, um link das situações para a gente poder chegar no diagnóstico possível. Identificar os problemas e corrigir assim que identificar. Se eu identifico que o paciente está hipotenso, eu vou desenvolver formas para aumentar essa pressão dele, estabilizar aquele paciente. E a realização da avaliação complementar também ocorre nesse momento, que é através da oximetria de pulso, através da glicemia capilar e, se possível, da monitorização desse paciente. A avaliação secundária geralmente acontece no caminho da casa do paciente para o hospital, da casa, da rua, do local do evento para a unidade hospitalar mais próxima.